Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje venho com um vídeo que vocês me pediram em live. Eu fiz a pergunta, vocês disseram que gostavam e não entenderam por que eu parei. Parei por alguns comentários do tipo: não consigo dormir com histórias de terror. Porém, para abranger a todos, vou fazer esse tema. Se você tem medo, se você não consegue dormir com esse tipo de história, peço que assista outro vídeo então, pra depois não ficar um negócio chato falando que não conseguiu dormir por causa de mim. Mas enfim, hoje volto com uma história chamada O Hóspede. A história é da escritora Amparo Dávila. Isso mesmo, Amparo Dávila. Já tá com a história separadinha aqui, com o chazinho e umas bolachinhas pra gente assistir. Separa o cantinho pra vocês, fique aconchegante e vamos embarcar nessa história agora. Nunca esquecerei o dia em que ele veio morar com a gente. Meu marido o trouxe de volta de uma viagem. Tínhamos então cerca de 3 anos de casados, 2 filhos e eu não era feliz. Eu representava para meu marido algo como um móvel que acostumamos a ver em um determinado lugar, mas que não causa nenhuma impressão. Vivíamos em uma cidade pequena, incomunicável e distante da cidade, uma cidade quase morta ou prestes a desaparecer. Eu não pude conter um grito de terror quando o vi pela primeira vez. Ele era sombrio, sinistro, com grandes olhos amarelados, quase redondos e sem piscar, que pareciam penetrar através das coisas e das pessoas. Só lembrando vocês que eu estou lendo junto com vocês, ou seja, é minha primeira vez também. Minha vida infeliz se transformou em um inferno. Na mesma noite de sua chegada, implorei ao meu marido que não me condenasse à tortura de sua companhia. Eu não conseguia suportá-lo. Ele me inspirava desconfiança e horror. Ele é completamente inofensivo, disse meu marido, olhando para mim com marcada indiferença. Você vai se acostumar com a companhia dele e, se não conseguir... Não houve como convencê-lo a levá-lo embora. Ele ficou em nossa casa. Eu não fui a única a sofrer com sua presença. Todos em casa, meus filhos, a mulher que me ajudava nas tarefas, seu filho, todos sentiam pavor dele. Apenas meu marido gostava de tê-lo ali. Desde o primeiro dia, meu marido o designou para o quarto do canto. Era um quarto grande, mas úmido e escuro. Por esses inconvenientes, eu nunca o ocupava. No entanto, ele parecia ficar feliz com o quarto. Como era bastante escuro, acomodava-se às suas necessidades. Ele dormia até escurecer e eu nunca soube a que horas ele se deitava. Eu perdi a pouca paz que tinha na casa grande. Durante o dia, tudo parecia normal. Eu sempre me levantava muito cedo, vestia as crianças que já estavam acordadas, lhes dava o café da manhã e os entretia enquanto Guadalupe arrumava a casa e saía para fazer as compras. Pausinha pro chá. A casa era muito grande, com um jardim no centro e os quartos distribuídos ao redor. Entre os quartos e o jardim, havia corredores que protegiam os quartos da chuva e do vento, que eram frequentes. Cuidar de uma casa tão grande e manter o jardim arrumado, minha ocupação diária da manhã, era uma tarefa difícil. Mas eu amava o meu jardim. Os corredores eram cobertos por trepadeiras que floresciam quase o ano todo. Lembro-me de quando gostava de sentar em um daqueles corredores à tarde,
para costurar a roupa das crianças, entre o perfume das madressilvas e das buganvílias. No jardim cultivavam pensamentos, violetas dos Alpes, begônias e heliotrópios. Enquanto eu regava as plantas, as crianças se divertiam procurando minhocas entre as folhas. Às vezes passavam horas, silenciosos e muito atentos, tentando pegar as gotas de águas que escapavam da velha mangueira. Eu não podia deixar de olhar, de vez em quando, para o quarto do canto. Embora passasse o dia todo dormindo, eu não podia confiar. Houve vezes em que, quando estava preparando a comida, via de repente sua sombra projetando-se sobre o fogão a lenha. Sentia-o atrás de mim. Eu jogava no chão o que tinha nas mãos e saía da cozinha correndo, gritando como uma louca. Ele voltava novamente para seu quarto, como se nada tivesse acontecido. Acredito que ignorava completamente a Guadalupe. Nunca se aproximava dela, nem a perseguia. Não assim as crianças e a mim. A eles ele odiava e a mim me perseguia. Quando saía de seu quarto, começava o mais terrível pesadelo que alguém pode viver. Ele sempre se colocava em uma pequena pérgola, em frente à porta do meu quarto. Eu não saía mais. Às vezes, pensando que ainda estava dormindo, eu ia para a cozinha pegar um lanche para as crianças e de repente o descobria em algum canto escuro do corredor, sob as trepadeiras. Lá está ele, Guadalupe, gritava desesperada. Guadalupe e eu nunca o nomeávamos. Parecia-nos que ao fazê-lo aquele ser tenebroso cobrava realidade. Sempre dizíamos, lá está, já saiu, está dormindo. Ele. Ele fazia apenas 2 refeições, uma quando acordava ao anoitecer e outra, talvez de madrugada antes de dormir. Guadalupe era a encarregada de levar a bandeja. Posso assegurar que a arremessava dentro do quarto, pois a pobre mulher sofria o mesmo terror que eu. Toda a sua alimentação se reduzia à carne, não experimentava mais nada. Quando as crianças adormeciam, Guadalupe me levava ao jantar no quarto. Eu não podia deixá-lo sozinho, sabendo que ele havia se levantado ou estava prestes a fazê-lo. Uma vez terminadas as suas tarefas, Guadalupe ia dormir com seu filho pequeno e eu ficava sozinha, contemplando o sono dos meus filhos. Como a porta do meu quarto ficava sempre aberta, não me atrevia a deitar, temendo que a qualquer momento pudesse entrar e nos atacar. E não era possível fechá-la. Meu marido sempre chegava tarde e, ao não encontrá-la aberta, teria pensado, e chegava bem tarde, que tinha muito trabalho, disse algumas vezes. Penso que outras coisas também o entretinham. Coisa boa, viu? Aí é fogo. Uma noite, eu fiquei acordado até perto das 2 da manhã, ouvindo-o do lado de fora. Quando acordei, vi-o ao lado da minha cama, olhando fixamente para mim com seu olhar penetrante. Eu pulei da cama e joguei-lhe a lâmpada a óleo que deixava acesa a noite toda. Não havia eletricidade naquela cidadezinha e eu não teria suportado ficar no escuro, sabendo que a qualquer momento ele escapou do golpe e saiu do quarto. A lâmpada caiu no chão de tijolos e a gasolina inflamou rapidamente. Se não fosse Guadalupe, que veio correndo com os meus gritos, a casa teria queimado toda. Bom, para quem ainda não entendeu, Guadalupe é a moça que ela informou no começo da história, que ajuda ela. Só para tirar as dúvidas mesmo, acho que todo mundo percebeu, né? Meu marido não tinha tempo para me ouvir e não se importava com o que acontecia em casa. Só falávamos o essencial. Entre nós, o afeto e as palavras haviam acabado há muito tempo. Eu volto a me sentir doente quando me lembro. Guadalupe tinha saído para fazer compras e deixou o pequeno Martin dormindo.
em uma caixa onde ele costumava dormir durante o dia. Ué, é um gato ou é uma criança? Eu fui vê-lo algumas vezes e ele estava dormindo tranquilamente. Era perto do meio-dia. Eu estava penteando meus filhos quando vi o choro do pequeno misturado com estranhos gritos. Quando cheguei ao quarto, o encontrei batendo cruelmente na criança. Meu Deus. Ainda não saberia explicar como tirei a arma do pequeno e como o ataquei com um pau que encontrei à mão. E eu ataquei com toda a fúria contida por tanto tempo. Não sei se causei muito dano a ele, porque desmaiei. Quando Guadalupe voltou das compras, me encontrou desmaiada e o pequeno cheio de feridas e arranhões que sangravam. A dor e a raiva que ela sentiu foram terríveis. Felizmente a criança não morreu e se recuperou rapidamente. Nossa, tô até vendo que essa Guadalupe vai embora de lá. Cara, eu juro pra vocês, no começo eu achei que era um gato. Eu achei, mas agora já vi que não é. Eu temia que Guadalupe fosse embora, foi o que eu falei, e me deixasse sozinha. Se ela não o fez, foi porque ela era uma mulher nobre e corajosa, que sentia grande afeição pelas crianças e por mim. Mas naquele dia nasceu nela um ódio que chamava por vingança. Quando contei o que havia acontecido ao meu marido, exigi que ele o levasse, alegando que ele poderia matar nossos filhos, como tentou fazer com o pequeno Martin. Cada dia você tá mais histérica. É realmente doloroso e deprimente te ver assim. Já te expliquei 1000 vezes que ele é um ser inofensivo. Então pensei em fugir da casa, daquela casa, do meu marido, dele, mas não tinha dinheiro e os meios de comunicação eram difíceis. Sem amigos ou parentes para recorrer, me sentia tão sozinha como um órfão. Meus filhos estavam com medo, já não queriam brincar no jardim e não se separavam de mim. Quando Guadalupe ia ao mercado, eu os trancava no meu quarto. Essa situação não pode continuar, eu disse um dia a Guadalupe. Teremos que fazer algo, e logo, ela respondeu. Mas o que podemos fazer sozinhas? Sozinhas, é verdade, mas com ódio. Seus olhos tinham um brilho estranho. Senti medo e alegria. A oportunidade chegou quando menos esperávamos. Meu marido partiu para a cidade para cuidar de alguns negócios. Ele disse que demoraria cerca de 20 dias para voltar. Que negócios são esses, pelo amor de Deus? Eu não sei se ele ficou sabendo que meu marido havia partido, mas naquele dia ele acordou mais cedo do que o normal e se posicionou em frente ao meu quarto. Guadalupe e seu filho dormiram no meu quarto e, pela primeira vez, pude fechar a porta. Mas e as crianças, meu Deus? Guadalupe e eu passamos a noite fazendo planos. As crianças dormiam tranquilamente. De vez em quando ouvíamos ele chegando até a porta do quarto e batendo com raiva. No dia seguinte, demos o café da manhã para as 3 crianças e, para estarmos tranquilas e que elas não nos atrapalhassem nossos planos, as trancamos no meu quarto. Guadalupe e eu tínhamos muita coisa para fazer e estávamos com tanta pressa em realizá-la que não podíamos perder tempo nem para comer. Bom, vamos dar uma pausinha aqui, eu quero saber de vocês. O que vocês acham que é? Eu tô muito curioso. Guadalupe cortou várias tábuas, grandes e resistentes, enquanto eu procurava martelo e pregos. Quando tudo estava pronto, fomos em silêncio até o quarto do canto. As folhas da porta estavam entreabertas. Segurando a respiração, baixamos os pinos. Depois fechamos a porta com chave e começamos a pregar as tábuas até fechá-la completamente. Enquanto trabalhávamos, grossas gotas de suor escorriam pela nossa testa. Ele não fez barulho nenhum naquele momento. Parecia estar dormindo profundamente. Quando tudo estava terminado, Guadalupe e eu nos abraçamos e choramos. Os dias que se seguiram foram terríveis. Ele viveu muitos dias sem ar, sem luz, sem comida. No começo, ele batia na porta jogando-se contra ela, gritando desesperado, arranhando. Isso é um gato, tô falando. Nem Guadalupe nem eu podíamos comer ou dormir. Os gritos eram terríveis.
Às vezes pensávamos que meu marido voltaria antes que ele morresse. Se ele o encontrasse assim, ele resistiu muito. Acho que viveu quase 2 semanas. Um dia não ouvimos mais nenhum barulho, nenhum gemido. No entanto, esperamos mais 2 dias antes de abrir a porta. Quando meu marido voltou, demos a notícia da morte dele repentina e desconcertante. Bom, gente, parece que a história chegou ao fim mesmo. Eu achei que tava nem na metade, porém, é esse mesmo a história. Ela é como se fosse algo, as histórias dela é como se fosse algo mais puxado pro realismo, então não tem um plot twist, um final, uau, surpreendente. É mais falando sobre e mostrando o quão pitoresco e bizarro foi aquele ser. E não, ela não explicou, obviamente. Fica a critério de cada um imaginar com suas criatividades como é aquele monstro. E assim, eu achei uma história interessante. Sendo bem sincero, pensei que seria uma história mais completa. Porém, pra quem acompanha muitas coisas de terror assim, sabe que muitas histórias são assim. Então, falando por mim, eu gostei da história. Gostei. Porém, nenhuma vai superar. Ah, me falhou a memória agora. Mas a história de terror do que o homem tá tentando dormir foi a primeira que eu contei aqui. Tem um monstro na minha casa, alguma coisa assim, no meu quarto. É nessa pegada. Dá uma olhadinha aí, vale a pena. Assim como as outras, porém, essa é magnífica. Quanto a de hoje, bom, eu gostei bastante também. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.